Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8h33, é a sua rádio starnews.com. Nós estamos para você aqui na Baixada Santista, em todo o Brasil e, é claro, em todo o planeta, pois estamos pela internet 24 horas no ar. Você tem música, informação, prestação de serviço e, é claro, sempre a sua valorosa participação, sugerindo pautas, reivindicando aqui assuntos e colocando temas importantes da sua cidade, do seu estado e, é claro, assuntos que podem ser de repercussão mundial. Agora há pouco você aí conferiu mais um Conexão Notícia com o ministro das Comunicações falando sobre, literalmente, emissora de rádio. Você curtiu isso na íntegra aqui conosco pela Rádio Star News. Vamos, a partir de agora, às 8h33, trocar a sua atenção por muitas informações, e, é claro, com jornalistas competentes aqui da Baixada Santista, né? E você vai conferir esses assuntos a partir de agora. Você que está pelo site, mas se quiser pode baixar o nosso aplicativo, pelo Google Play, você baixa aí, 10, 15 segundos. Você nos leva na palma da mão aí no seu smartphone. Também você tem a possibilidade das plataformas Rádiosnet e Rádios, Tudo Rádios. Você vai nos encontrar ao lado das maiores emissoras de rádio, não só do Brasil, mas de todo o planeta. Inscreva-se no nosso canal, dê aquele like, aquele joinha aí para você fortalecer o nosso canal e também sugerir participar de muita coisa que a Rádio Star News vai fazer, porque estamos completando hoje, viu, Virgínia? 2 anos no ar. Hoje, 12 de fevereiro, 2 anos no ar. Hoje, né? Oficialmente, com programação, não apenas em testes, ficamos aí um período de testes, mas oficialmente dia 12 de fevereiro. Bom dia, Virgínia, tudo bem? Bom dia. Vou lhe avisar, muito calor nesta quarta-feira, e já peço para você passar para os nossos ouvintes o nosso WhatsApp aqui da Rádio Star News Santos, que hoje completa 2 anos no ar, com muita música e informação, sem sair um dia só do ar, hein? Uma programação para você, sempre com alterações para melhorar a qualidade. Nosso WhatsApp, Virgínia. 13-998-05-8709, repetindo, 13-998-05-8709. E hoje nós temos aqui já um dos representantes aqui do jornalismo, o bom e velho jornalismo, que eu costumo dizer, velho no bom sentido, aquele de raiz, né? O nosso querido Marcos Santana, jornalista do Jornal da Orla, também tem as suas ações pessoais como jornalista. Eu vou chutar aqui, mas pelo menos eu acredito que ele tem aí de uns 35 a 40 anos de experiência no jornalismo. Bom dia, Marco. Bom dia, Eduardo Lucas. Bom dia, Virgínia. Bom dia que nos acompanha ao vivo, aqui o programa Ponto a Ponto. Parabenizar vocês pelo mais esse aniversário. Eu sou testemunha do esforço, do empenho e também dos resultados muito positivos aqui da Rádio Star News, do programa Ponto a Ponto. E, na verdade, quem ganha presente é a nossa audiência, né? Sem dúvida. Eu sou testemunha de que você consegue oferecer um conteúdo de alta qualidade, sempre abordando os temas importantes que interferem, interessam diretamente na vida da nossa audiência, e sempre com convidados de alta qualidade, alta credibilidade. Então, parabenizo você, Virgínia, e toda a equipe aqui do Ponto a Ponto. Você me dá a oportunidade até de mandar um abraço ao pessoal dos portos de Itajaí, de Navegantes, de Itapuá, do Pecém, Paranaguá, Rio de Janeiro, alô Davi, alô André, o Felipe também lá no Pecém. Nós tivemos na semana passada com um agente importante da autoridade portuária, falando sobre ESG, sobre ODS, sobre sustentabilidade, sobre hidrogênio, uma série, e vários portos brasileiros. A gente não tem essa discussão aqui. Então, a Rádio Star News, com profissionais da região, leva para você, para que você possa tê-lo, né? E com participações. A gente, inclusive, vai ter a novidade de você participando online de um desses locais aí, para trocar informações conosco e parabenizar, então, toda a equipe lá da autoridade portuária, né? Nós trouxemos aqui o Cláudio Bastos, né? Ele que é superintendente de uma pasta tão importante, que é a sustentabilidade Porto Santos, que é, sem dúvida nenhuma, um espelho para vários portos em todo o nosso país e até em todo o nosso continente aqui também, né? Hoje, quarta-feira, lembrando que nós teremos aí nas próximas horas um clássico do futebol de São Paulo, clássico do futebol brasileiro, e há uma certa preocupação dos corintianos, né? Em que pese ele não ter, assim, jogado um grande futebol contra o Novo Horizontino, mas Marcos Santana, alguma preocupação com o Santos de Neymar na Arena, Neoquímica Arena, lá em São Paulo?
Olha, veja só, o Corinthians vem vivendo um momento bem positivo, Sem né? dúvida, sem Sob o dúvida. comando aí do Mbappé, né? Isso. E o clube, com retorno também de outros atletas que estavam contundidos, e agora parece que o Corinthians ele se entrosou como equipe, né? Joga como um time realmente, né? Não como um apanhado de jogadores, e os resultados demonstram claramente isso. E por outro lado, a expectativa é com relação ao Santos, agora com a vinda do Neymar, que o Santos não vem enfrentando uma fase muito boa, mas ainda assim com a presença do Neymar, além do talento individual, eu acredito que ele ajude a motivar, inspirar a equipe para ter um bom resultado. Então, sem dúvida, vai ser um grande espetáculo, quem ganha o futebol. E eu estava vendo um amigo meu conversar, a grande preocupação é com a condição, a situação física do Neymar, porque a arena do Corinthians é um gramado sintético. Na verdade, e a situação física do Neymar... Deixa eu até passar a verdade, Marco. Um impeditivo para ele atuar em esse tipo de condição. Só né? passar a verdade gramado, do gramado, a Arena Neoquímica não é um gramado sintético total. É 70% grama natural com 30% gramado sintético. Então, o gramado do Corinthians é muito bom. Acho que tem muita gente criticando. Não critique. O estado do Corinthians é um gramado, se hoje não for o melhor do Brasil, está entre os dois. Padrão internacional. Padrão internacional. Então, é uma mistura de grama natural com sintética. Então, você tem um equilíbrio disso e não vai ter problema para o Neymar jogar. Eu garanto isso, porque a gente acompanha há muitos anos, olha, desde aí o início desse processo de grama artificial no Brasil. Então, pode ter certeza que ele não vai ter problema nenhum para jogar na Neoquímica Arena, com certeza, contra o Corinthians nesse clássico aqui. A gente está sendo invadido nesse momento, você percebeu a invasão aqui passando, inclusive, atrás do nosso querido Marco Santana. Daqui a pouco já apresenta aqui o nosso outro convidado, mas nós vamos falar muito sobre esse assunto. Agora, me parece também, Marco, que a questão dos parças já começou de novo, né? Porque ontem o Thiago Maia, que está no Internacional, foi guindado aí pelo pai do Neymar, não vem jogar no Santos, o Neymar está pedindo, e o presidente Marcelo Teixeira parece que vai trazer o 9º, né, reforço para a temporada do Thiago Maia, que já foi do Santos, foi do Flamengo, jogou no exterior, estava no Inter, mas não estava numa boa fase, não. Mas nada como um dinheirinho aqui, um dinheiro ali, que a fase não muda, né, Marco? E as informações que nos chegam é que o Neymar, ele tem uma liderança não só dentro de campo, aliás, ele é o capitão da equipe, mas também tem uma influência muito grande fora dos campos. Sim. Inclusive, a informação que a gente recebeu é que ele chegou a criticar o estado de conservação do vestiário do Santos. Falou, o chuveiro aqui é o mesmo da época que eu jogava aqui. Né? Então, com relação a horários, então ele tem essa capacidade também de interferir no dia a dia do clube, e por que não, até na gestão aí, na decisão de contratações. Então eu acredito que o Neymar ele vai ter uma influência muito grande no dia a dia do Santos. Você falou bem. Deixa eu pegar o bom dia aqui do nosso querido Sandro Tadeu também, ele que não para, né? Já na madrugada ele fica preparando os seus textos, as suas matérias, as suas entrevistas, e ele tem sempre também que estar atento aí. Bom dia, Sandro, obrigado pela presença aqui na Rádio Star News. Como eu disse para o Marco Santana, Rádio Star News, não ponto a ponto. Ponto a ponto está indo para o seu 5º ano, né? Você teve outras emissoras já em TV, mas a Rádio Star News hoje completa 2 anos no ar, né? Com muita programação, e a gente saúda e agradece aqui. A Dininha já mandou bom dia parabenizando, o Antônio Santos do Guarujá, o Roberto, o seu Siqueira, né? E diz o seguinte, Eduardo, quando você fará um programa com o prefeito Farid Imagem? Vamos agendar, vamos fazer esse programa sem sombra de dúvidas. Mas bom dia, Sandro, obrigado pela presença aqui. O Sandro Tadeu, que também está aí na turma do amendoim, viu? Ultimamente anda jogando amendoim, criticando, e ele anda um pouco assim bravo com um português em espécie. Bom dia. Olá, bom dia, Eduardo, bom dia, Virginia, bom dia, Marco, bom dia especial. Bom dia, Otel. Internautas, bom dia, Otel, também que está aqui nos bastidores. Produtor aqui, sempre segurança. Enfim, uma satisfação estar aqui, parabenizar toda a equipe da rádio, Eduardo, que é muito legal quando a gente vê um projeto de comunicação aí caminhando a passos largos, né? E você faz parte dessa história também com o teu programa, né? Tem dado bastante credibilidade, bastante retorno pelo que a gente conversa, né? Então é muito legal estar fazendo parte desse time também. E agora há pouco, inclusive, eu comentava com o Marco, inclusive, a respeito disso, né? Saiu aí uma participação antes do nosso programa em relação ao ministro das Comunicações, falando na Rádio Star News, né, na rede MaxCast. O Estado de São Paulo teve um aumento aí de quase 300% de emissoras de rádio, as famosas rádios comunitárias. Então tem dial para todo mundo, com certeza.
E quem sabe futuramente, tivemos até uma proposta aí para migrar. Mas como disse o nosso querido Marcos Santana e agora o nosso querido Sandro Tadeu, tudo tem seu tempo, né? Tudo tem sua hora, é uma luta, mas a credibilidade só cresceu, a nossa audiência disparou. Eu fico muito feliz e agradeço nesses 2 anos, 24 meses com a programação, com música, informação, prestação de serviço, 24 horas, não saímos do ar nenhum dia, graças ao bom Deus, mas muita coisa virá pela frente também, né? Eu vou rapidíssimo intervalo em nome de Imuniz Logística, soluções em comércio exterior, ligue 13-469-8686, em G Plus, consultora incorporadora, a qualidade faz a diferença. Conheça os residenciais, Ilha de Malta, Bali e também o Ilha de Paros. São 3 residenciais que você pode conquistar na sua vida para levar o conforto para a sua família, né? O Malta entregue nesse final de ano, o Paros iniciando construção e também você terá em breve o Ilha de Paros, né? Então, Bali e Paros, novidades aí, projetos muito novos e recentes da Engie Plus. Também destacar a Engie Life, a Cassino Grupo, que está caminhando rapidamente com a construção do Piazza Torino na João Freire 363, ali no Embaré com Aparecida, no canal ali, canal 5, ótimo ponto. Conceito Smart, a partir de 385 mil, você faz negócio, gente, ó. Conheça a proposta de você entrar com uma pequena entrada e só voltar a fazer pagamentos com a chave na mão. Quando você recebe isso aqui, ó, a chave na mão, você retorna os pagamentos com a Angel Life. Também saudar a Escola Santista de Astrologia. Virgínia, precisamos fazer mapa astrológico de novo, viu? Porque tá vindo uma avalanche de coisas aí pra gente, né? Nosso querido Jorge para explicar o que acontece na vida de cada um. Se você quer fazer o mapa astrológico, seu mapa de nascimento, cursos, fale com a Jaqueline na Escola de Astrologia no Gonzaga, pelo 997-46-7839, tá? E a Jaque marca para você. Também M. Rocha Contabilidade, a sua melhor contabilidade aqui da Baixada. Você pode ter a presença ali física ou você pode estar em qualquer parte do Brasil com a contabilidade para departamento pessoal, planejamento tributário, abertura ou encerramento de empresas com mrochacontabilidade.com.br. E também destacar oficina Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, na Comendador Martins 191. Mande lá o amassadinho do seu carro por WhatsApp pelo 97408-5990 e ele manda orçamento para você. Você pode pagar em até 6 vezes. E por fim, Sandro Tadeu, seu carro anda com aquele barulhinho estranho ou está tudo em dia? Não, tá tudo em dia, graças a Deus. Graças a Deus. Mas se tiver aquele barulho estranho, você quer pegar a estrada, passa na Mecânica Eliomar, fale com o Roberto Santana, sem compromisso, ele dá uma verificada no teu carro e olha, muito justo, muito correto. Muitas vezes você vai providenciar um pequeno reparo que faz toda a diferença. Há 55 anos, a Marechal Deodoro, 493, na área amarela, em São Vicente. Alô, Roberto Santana, nosso querido baixinho, também o Mourão lá e toda a turma da Eliomar. Eu vou um rápido intervalo e volto já com Sandro Tadeu, com o Marcos Santana. E o nosso querido Theo hoje está com uma cara de bravo, hein? O Theo está uma... E hoje ele está meio assim no espírito indígena. Depois eu explico por quê. Pronto para a batalha. Diga, Virgínia. Dirinha Couto, bom dia, amigos. Deixa eu mandar um abraço para o Rogério Perim lá no Demarque em São Bernardo do Campo, né? E também um abraço especial lá para o meu querido Sérgio, fazendo ali o transporte entre Itajaí, Navegantes, Balneário Camboriú também. E mandar um abraço ao querido Lúcio Bento, que ontem mandou uma foto da Praia Brava lá em Santa Catarina. Coisa linda, hein? Só que está muito quente, viu? Levou ar lá também? Um abraço. Ontem, Santa Catarina registrou 37,9 de temperatura, em algumas regiões 40,1 e sensação térmica, sabe de quanto foi? 62 graus. Sabe aquela história onde você não acha ar para respirar? Essa foi a situação. E para hoje, essa quarta-feira, quinta e sexta, a previsão que o sudeste todo tenha uma forte camada de calor, né? Aquelas zacas que você tem ao invés da chuva, muito calor. E aí nós vamos produzir sensação térmica de mais de 52 graus em Santos. O Sandro Tadeu me parece que gosta muito de calor, ele não tem nem ar, nem ventilador, e o nosso querido Marcos Santana, ele abre a janela e deixa a vida entrar e o calor também. A gente vai para o intervalo e volta já. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Engie Plus. Acesse engieplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas.
profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você... Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Inge Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão do local ou acesse ingeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência do Já estamos de volta. Olha, o Theo estava dizendo da sua empolgação pelo Neymar. O Theo adora o Neymar, adora o Santos, e ele está felicíssimo com a volta do Neymar, né? Só está preocupado que o Neymar vai morar muito alto, né? Vai morar no morro, mas fiquem tranquilos, né? Que eles estão de fora. O Neymar comprou algumas casas para morar. Na verdade, comprou o Marco e Santos. Ele comprou 3 casas de uma vez, né? Tá sobrando, né? Mas bom, né? Movimenta ali a questão imobiliária da cidade, são imóveis de alto padrão, alto luxo, e quem vendeu, vendeu assim, porteira fechada, mas o povo ficava dentro, né? É verdade. Ficava dentro, mas é legal demais. Mas como você dizia aqui, o Rogério de Cubatão declarou o seguinte: já que o Neymar reclamou dos vestiários, por que ele não põe a mão no bolso e faz uma reforma? Ô, Rogério, ele só citou que era antigo, né? Como o Marco colocou, o mesmo chuveirinho, o mesmo chão, mas é aquilo ali, né? O presidente Marcelo Teixeira tem uma consultora, tem uma visão nisso, de repente providenciar. É que o Santos está no fato de um olhar para uma nova arena, né? Então o Corinthians tem uma nova arena, o Palmeiras tem uma nova arena, o Morumbi é um estádio que também está aí no foco de uma grande reforma, uma grande modernização. Então o Santos não pode ficar para trás, né? Sandro, Marco, o Santos tem que pensar para frente. E a região também tem que pensar. Não dá, a gente vê um Corinthians jogar para 35, 40 mil, Palmeiras mesma coisa, São Paulo mesma coisa, e o Santos chegar para 9, 10 mil torcedores, quando tem um clássico 15 mil, tem que pensar de uma maneira diferente. Se é que nós pensamos em região metropolitana, então um grande estádio também. Mas deixa eu começar aqui com uma das informações, uma das notícias apuradas pelo Marco Santana nas últimas horas, nos últimos dias, né, que ontem
vários ouvintes, fico feliz, hein? Pode perguntar que eu trago quem colocou a notícia, ou eles colocam as notícias e a gente repercute aqui. Mas teve ouvinte que mandou até foto para mim. Aí eu falei, caramba, já que tem foto, incide aí uma certa dúvida. Mas Prefeitura de Santos nega a troca no comando da Secretaria de Segurança. Sim. É fake news? Marcos Santana e o Sandro vão comentar com a gente, né? A falsa notícia, ou notícia falsa, depende do ponto de vista que você queira falar, que a secretária de Segurança Pública de Santos, a delegada Raquel Kobashi Garinatti, seria substituída. Isso até é normal, ela pode sair, avançar na sua carreira, não seria problema nenhum, não mudaria a sua competência, mas o que chamou a atenção foi que ela poderia ser substituída pelo desembargador aposentado Ivan Sartori. Aí eu falei, peraí, Ivan Sartori? Não é o Ivan Sartori que foi um contumaz crítico da administração Paulo Alexandre Barbosa e segue nessa crítica, chegou a ser candidato não nessa eleição, mas esteve apoiando até outro candidato. O Marcos Santana, me explica essa história, porque pelo menos mais de 80 dos nossos ouvintes falam assim, não estou entendendo mais nada. Pois é, quando você jogou essa informação para mim, logicamente eu fui checar, né? Fui checar, logicamente, com os envolvidos. E aí foi muito rápido conseguir a negação de que se tratava, na verdade, de uma mentira, né? Não vou nem falar que é fake news, porque é um termo indevido, né? Se é fake, não é news, né? Se é falso, não é notícia. Agora, o que me intriga mais, que eu estou buscando apurar, é da onde surgiu esse tipo de informação e a quem interessa esse tipo de informação errada, né? Exato. A Raquel Galinatti, ela continua firme e forte. Agora, aquela foto. Ela é muito prestigiada dentro da corporação, ela tem a confiança total do prefeito Rogério Santos, e por isso que causou muita estranheza essa informação quando ela foi divulgada. É verdadeira aquela foto onde está à esquerda Rogério Santos, ao centro Raquel e na direita o Ivan Sartori? Tem uma foto que foi publicada. Aquela foto também não é fake news, não. Né? Então, não é montagem, não é inteligência artificial. É uma foto. É uma foto, Isso significa um registro que poderia existir aí nos bastidores uma aproximação para tentar estabelecer uma convivência mais saudável e quem sabe essa aproximação. Na prática, se a gente recordar a campanha eleitoral, o Sandro sabe até melhor do que eu, durante a campanha eleitoral, o Ivan Sartori, ele fez severas críticas à adversária do prefeito Rogério Santos. Rosana Vale recebeu severas críticas, Ivan Sartori buscou apontar as contradições, as incoerências do comportamento da Rosana Vale, não declarou um apoio formal assim, entusiasmado, mas falou assim, entre os dois aqui, eu não prefiro Rosana Vale, né? Então, entre esse tipo de movimentação durante a campanha eleitoral, até uma troca no secretariado, é uma diferença muito grande, mas ainda assim a gente permanece atento, né? Eu e o Sandro permanecemos atentos para eventuais mudanças no secretariado, que é uma coisa natural, o prefeito, ele realizar as mudanças que ele acha que são necessárias, ou por um secretário, um titular da pasta, que ele acredita que ele não está tendo um desempenho satisfatório, ou mesmo por conta de uma composição política. Nós percebemos muito claramente isso no começo dessa segunda gestão de Rogério Santos. Ele abriu espaço da administração para oferecer oportunidade a vereadores que foram reeleitos. Justo. Né? Então, é natural esse tipo de acomodação no governo. Então, a gente vai acompanhar as cenas dos próximos episódios aí dessa grande série. Como diria o bombeiro, Sandro, onde a fumaça há fogo, ou seria apenas, como disse muito bem o Marco, não sabemos onde partiu, mas toda notícia, ou uma fake, né, ou uma possibilidade, tem que ter partido de algum lugar. A gente não sabe de onde partiu, mas não seria contraproducente para o prefeito ter alguém que o criticou, de repente, ao lado, que conhece de leis, foi desembargador nesse momento. Sim, e chama a atenção porque essa informação começou a circular no domingo à tarde. E aí, assim como o Marco explicou muito bem, a gente vai atrás das fontes para checar. Isso de imediato foi negado pelo prefeito Rogério Santos, foi até ironizado pela secretária Raquel, quando eu conversei com ela, falou, olha, eu não estou sabendo de nada. Né? Não me avisaram, né? Não me avisaram. E realmente a segurança pública é uma prioridade, para muita gente, é a número 1 dos municípios hoje. Tanto é que quando você tem aquelas pesquisas de opinião, qual que é o principal problema da cidade, o que mais te preocupa? E muitas vezes a segurança está em primeiro lugar. E a Raquel,
ela está menos de um ano no cargo e ela realmente deu uma repaginada na secretaria, com todo respeito ao ex-secretário Sérgio Delbel, que é uma figura muito respeitada aqui na nossa cidade, uma grande referência, mas a Raquel ela deu uma oxigenada, né, trouxe um novo vigor, né, a secretaria. Por ser delegada, é muito midiática também. É uma dirigente, né? Ela é foi diretora, dirigente sindical também. Tem uma movimentação de bastidores. Ela conhece bem, né? Então, e chamou a atenção essa questão do Ivan Sartori, né? Porque, como o Marco bem explicou aqui, o Ivan ele saiu candidato a prefeito em 2020 pelo o PSD, que é um partido que é liderado pelo Marcelo Teixeira Filho, né? O Marcelinho. E naquela ocasião ele teve o apoio do então presidente Jair Bolsonaro. Ele não era uma pessoa muito próxima da política, ele ficou durante muitos anos como desembargador no Tribunal de Justiça, enfim, fez críticas duras, contundentes contra o Rogério, mas ao longo do mandato houve uma aproximação entre eles, né? Então, houve algumas conversas, enfim, e até a sinalização dele ao apoio ao Rogério, né? Muito também porque não houve liga com a deputada Rosana Vale, houve um estranhamento entre eles ainda na campanha de 2022, o Ivan foi candidato a deputado federal também, e desde então eles não mantinham uma boa relação, tanto a Rosana quanto o Ivan Sartori, né? Então, mas realmente chamou bastante atenção, porque o Ivan é uma pessoa, como você citou, né, Eduardo, é uma pessoa que conhece muito de leis, né, mas também eu não via sentido nessa troca, né, de imediato, até porque o governo tomou... Nada que justificasse nessa... exatamente, a não ser que pintasse um convite, olha, irrecusável, como, por exemplo, a gente teve na primeira gestão do Farid, a gente tinha como secretário de saúde o Fábio Mesquita, que é uma grande referência da saúde, e ele recebeu um chamado para trabalhar na OMS, é quase um convite irrecusável. O mesmo fato, né? Você deve lembrar, Turquioro, em São Vicente. Exatamente, e naquela ocasião o Fábio Mesquita ficou 2-3 meses na secretaria e depois acabou partindo para essa missão oficial na Ásia, onde ficou aí por mais de uma década, né? Então, mas não é o caso da Raquel, né? A gente corre atrás das informações, mas pelo menos não há nada por enquanto. Agora, como você está com a palavra, depois você vai dividir essa mesma notícia também. Eu citei uma notícia destacada pelo nosso querido Marcos Santana no Jornal da Hora. Você tem recebido o Jornal da Hora lá na sua casa? Não vai receber. Você tem que procurar nas bancas. De graça, né? E tem novidade, hein? Quem é assinante de um grande jornal aí ainda tem ele do lado junto, aí vai receber 2 belos jornais para ler, né? Então é importante você procurar. Todas as bancas têm o Jornal da Hora à distribuição aí, né? Aos sábados, eles são impressos no Jornal da Hora, em todas as bancas da Baixada Santista, de Bertioga a Peruíbe, todas as bancas, os 9 municípios. Então, nesse novo desafio do Jornal da Hora, nessa nova fase do Jornal da Hora, de ser um jornal realmente metropolitano, não só na distribuição, mas também na abordagem dos assuntos, aqueles temas que interessam diretamente a vida do cidadão de cada cidade. Mandar um abraço a toda a equipe lá, comandado por Eduardo Silva. Isso é bom até para os donos de banca. Quando você tem um produto a mais e graciosamente distribuído, leva o leitor à banca, ele pode fazer consumo de outras questões. Mas, Sandro, o BS9 então somente pelo site, né, é um portal de notícias, mas você apurou algo que, nos últimos dias, o clima, diríamos, clima literal, não clima de temperatura, mas o clima subiu na Câmara, primeiro para escolher quem seria o líder da oposição. Aí teve gente que disse assim, me respeite, veja como fala comigo, eu tenho uma experiência. Aí alguém chegou a dizer assim, passei em primeiro lugar no concurso, veja como fala comigo. Enfim, depois definiu-se lá o líder da oposição, porém, me parece que na sessão da Câmara ontem, os ânimos já calmos, né, das outras sessões, e caminharam para o mesmo lado, né? Tanto a situação, os vereadores que apoiam a administração do prefeito Rogério Santos, como aqueles que não apoiam, pegaram ali o tema educação. E nós estamos vivendo um momento assim muito quente, mas muito quente em todo o país, na verdade, em várias regiões do mundo, onde nós temos a época de verão, e muitas críticas, a ponto da vereadora do PSOL, Débora Camilo, convidar o prefeito Rogério Santos e a vice-prefeita Alda Eclesi, e também secretária da Educação, a despachar de um colégio específico por falta do quê? De refrigeração, falta de ar-condicionado. Sem contar problemas de matrícula, o Fábio Duarte, inclusive, chegou a declarar, tem irmãos que estudavam na mesma classe, na mesma escola, agora está um num colégio e outro longe. Aí a mãe tem que se dividir no mesmo horário para levar.
essas e outras reclamações por vir aí, e nessa questão. Dificuldade de matrícula, atraso na entrega de uniformes. Ô, Sandro, o que você apurou nessa questão? E chegou duro, inclusive, o convite para o prefeito para o Eclis. Exato, Eduardo. Ontem eu estava acompanhando a sessão da Câmara e houve reclamações não somente dos vereadores de oposição, mas também vereadores governistas, sobre problemas que foram registrados agora nessa primeira semana de retorno às aulas, né? No caso, a vereadora, Débora Camilo, do PSOL, ela fez críticas à falta de climatização em algumas escolas da Zona Noroeste. Uma delas, a Mário de Alcântara, que fica ali no Valongo, e a outra é a Francisco Bernal, que fica no Castelo. E lá ela constatou que, além das salas de aula, a sala dos professores, biblioteca, enfim, vários espaços dentro dessas escolas estão sem a devida climatização. E é uma surpresa negativa. Primeiro, pelas altas temperaturas que estão sendo registradas desde o final de semana, e também porque as escolas estavam de férias, ou seja, então a gente, quando está de férias, imagina que tem tempo para fazer manutenção, fazer... Que é o correto. Ela até questionou, né, o uso do Cidade Educadora. Exatamente, porque ela até fez uma ironia, né, convidando tanto o prefeito Rogério Santos como a vice-prefeita Audrey Cleis, que é a secretária de Educação, a participar da sessão, despachar nessas unidades para ver se eles aguentam esse calor. E ela fez um trocadilho, uma menção à Cidade Educadora, que foi um prêmio recebido em 2008 pela Prefeitura de Santos, em reconhecimento à política de escola em período integral, que começou a ser desempenhada, né, desde então, ainda no governo Papa. Depois esse selo houve um reconhecimento novamente durante a gestão do prefeito Paulo Alexandre, e tem outros problemas também. Aqui, próximo da onde a gente está, houve uma fiscalização nos Andradas, né, que é uma escola que foi reformada recentemente, e ali teve uma fiscalização dos vereadores de oposição Rui de Rossi Júnior e também do Alisson Salles, ambos do PL, e ali eles constataram a situação do refeitório das crianças, que é um refeitório aberto, que não é climatizado. Por ser aberto também, há uma grande presença de pombos, e segundo os vereadores, os próprios trabalhadores do local consideram o refeitório um ambiente insalubre. Então, é algo muito grave, né, pelo que foi falado. Até mesmo o ex-líder do governo, o atual presidente da Câmara, o Adilson Júnior, também apresentou um requerimento. Ele até, de uma forma um pouco constrangida, ali porque ele é o último a apresentar os trabalhos, ele falou, olha, realmente a educação hoje está dominando a pauta. E ele apresentou um requerimento a pedido de uma munícipe sobre a falta de cozinheiros numa escola aqui do Imbaré, né? Porque isso estava prejudicando já os alunos nessa primeira semana de aula. E, por fim, essa questão das matrículas, né? Que até o vereador Fábio Duarte, do PL, ironizou, ele falando, olha, eu não sei quem que trabalha nesse sistema da SEDUC, enfim, mas parece que não conhece a geografia da cidade, porque está acontecendo de as crianças estudarem longe de casa, e em alguns casos também de irmãos sendo separados, porque eles entram no mesmo horário da escola, só que um está na escola e outro está num terceiro colégio, no segundo colégio, o que dificulta muito a vida dos pais, né? O Marcos Santana, faltou um planejamento, até porque o Adilson Júnior, muito bem lembrado pelo Santadel, até porque vocês acompanham, vocês cobrem diariamente, chegou até a estranhar, e no determinado colégio, se não me falha a memória, até o Sandro comentou no Imbaré, faltam profissionais para a cozinha, para efetivamente preparar a alimentação, né? Me parece, eu vi alguns ouvintes ontem, pediram até para não citar nome, disseram o seguinte, olha, a gente percebeu um atraso na manutenção, limpeza, alguma coisa em termos de pintura, alguma melhoria. No Imbaré, até uma ouvinte nossa citou, a dona Tereza citou, em relação ao ar-condicionado, que o ar-condicionado estava caindo, foi providenciado o conserto, mas ele não está funcionando. A eleição, Marco, estou eu aqui fazendo um juízo de valor em relação a isso. Será que produziu um atraso nesse planejamento para o ano letivo, que não deveria? Eduardo, uma coisa que eu gostaria de registrar e deixar bem claro é que nesse episódio é uma demonstração muito clara da importância do Poder Legislativo, de ele cumprir uma de suas atribuições, que é fiscalizar o Poder Executivo, mesmo que sejam vereadores da base de apoio do governo. Né? E aí,
quando é uma fiscalização aos atos do Poder Executivo, não é apenas ao prefeito pessoalmente, né? A Secretaria de Educação, os profissionais da Secretaria de Educação, mesmo aqueles que são concursados, aqueles funcionários de carreira, que também devem ser fiscalizados o seu desempenho, né? E nesse episódio deixa muito claro isso. Vamos lembrar também que a Secretaria de Educação é uma das secretarias mais capilarizadas da administração pública municipal, né? As unidades educacionais, né, 28 mil alunos, e cada um com a sua particularidade, cada um numa região da cidade, cada uma com as suas dificuldades, cada uma com sua equipe particular, né? Então, o desafio do gestor público, seja quem for, é muito grande para fazer com que tudo isso funcione, né? Até porque você também lida com seres humanos, né? Muitas vezes você não depende só apenas de recursos, você depende de convencimento, aquele determinado funcionário cumpra a sua função com habilidade, com presteza e com agilidade. Então, mas ainda assim é fundamental que a Secretaria de Educação dê as respostas a esses problemas apontados, que são problemas reais, né? Não é problema, não é bateção de bumbo da oposição, né? Imagina você ter um ambiente nesse calor que nós estamos enfrentando, sem ar-condicionado, né? Sofrem os professores, sofrem os alunos, sofrem os demais funcionários. Então, é uma solução que tem que ser resolvida, uma questão que tem que ser resolvida rapidamente, né? Porque o ar-condicionado deixou de ser um artigo de luxo, né? É uma necessidade, até em termos de qualidade de vida, em termos de saúde, né? E os outros problemas apontados também são problemas reais que também merecem uma resposta eficaz da administração. Eu verifiquei, né? Inclusive o Sandro ficou muito em cima disso também, o próprio Marco, a falta de climatização, dificuldades nas matrículas dos alunos, atraso na entrega de uniformes em algumas unidades de educação da cidade e a falta de profissionais na cozinha para a manipulação, a feitura dos alimentos e, como muito bem disse o Sandro, locais mais adequados, principalmente uma estação de verão como essa, para os alunos. Espero que isso seja resolvido o quanto antes, né? Até porque me parece que o interesse, né, da vice-prefeita Alder Kleis para assumir a secretaria foi justamente para acelerar processos, para definir, né, aquilo que você citou, Marco, uma gestão mais correta em cima disso e tentar antecipar aqueles problemas. Não foi possível agora, mas que possam ser sanados nas próximas horas. Por falar em prefeitura também, para a gente mudar um pouco depois o tema, até porque nós vamos ter uma reunião importante hoje em Brasília, mas a Prefeitura de Santos está propondo um reajuste salarial de 7% para os servidores do município, com ganho real de 2,4%, superior à inflação dos últimos 12 meses, né? A gente fala em 4,56%. Os valores do auxílio alimentação, cesta básica, e segundo a oferta da administração municipal, serão corrigidos em 10%, mais do que o dobro do índice. Seu Sandro, isso eu ouvi, porque Santos tem 2 sindicatos que atendem aí os servidores, mas teve um lado que entendeu positivo e teve outro lado que quer discutir um pouco mais. E me parece que a prefeitura está naquele momento de realmente tentar mostrar que é o que é possível ser feito agora, né? Historicamente, sempre há uma divergência dos sindicatos, né? Porque um tem uma ligação mais próxima com a administração municipal, né? Tem uma afinidade maior, que é o caso do Sindeste, e o outro é o Sindiserve, né? Não quer dizer que os dois dizem amém à prefeitura, pelo contrário, né? Sempre tem feito críticas, ponderações, algumas questões relacionadas à administração, mas historicamente eles acabam não falando a mesma língua e isso, de uma certa forma, acaba atrapalhando também as negociações. Inclusive, na sessão de ontem, o prefeito já encaminhou à Câmara essa proposta que você mencionou, de 7% de reajuste salarial, e também um percentual a mais na cesta básica e outros benefícios, e provavelmente vai ser aprovado na Câmara, porque apesar da oposição ter crescido, né, hoje a gente tem dos 21 vereadores, 7 são de oposição, mas eu acho difícil essa proposta não ser aprovada na Câmara, né? E também, caso ela seja já aprovada agora, nessa semana, na semana que vem, isso já vai causar impacto nos salários dos servidores no final desse mês, né? Então, por isso também que há uma corrida contra o tempo também, né? E o servidor muitas vezes acaba cobrando o vereador, né? Para que esse reajuste seja feito o quanto antes, para que eles não tenham perdas, né, nesse sentido. Ô Marco, numa gestão municipal, onde nós temos na cidade de Santos, se eu não estiver equivocado, se tiver, vocês me corrijam, não tem problema nenhum, mas me parece que são 13 mil servidores.
Nós temos, sem contar que nós temos os aposentados também. Isso movimenta o comércio, movimenta a economia do município com essas pessoas. E quando você tem a máquina, até o próprio Rogério Santos comenta, a máquina azeitada, é o servidor feliz, o servidor contente, respeitado e valorizado. Como colocou o Sandro, é praxe, essa discussão é necessária. O secretário Leocádio, até a gente já trouxe ele antes, né? E vamos trazê-lo depois para falar. Mas me parece que é fundamental esse acerto da administração com o servidor, não? Exatamente. Santos é apontado como referência em vários segmentos na oferta de serviços públicos, não é à toa. Isso tem a participação fundamental do empenho, da dedicação, da competência dos servidores. Correto. Porque não é apenas o prefeito de plantão que é o sucesso de uma gestão. Exato. Ele precisa ter o envolvimento, né, a participação dos servidores. E um dos motivos que levam que motivam um funcionário é, logicamente, a questão salarial. Evidente que ele tem que ser valorizado em termos salariais, em termos de estrutura de trabalho, mas sempre com prudência. Essa proposta do prefeito oferece um aumento real, ou seja, acima da inflação, 2,4%. Exato. E a gente acompanha que diversas outras categorias, inclusive setor privado, que não conseguem esse tipo de aumento real. Sim, né? Sim. A gente sempre tem que valorizar os servidores, mas não pode perder de vista o impacto que isso aí vai causar no orçamento municipal. A partir do momento que você aumenta a pressão, né, o nível de comprometimento da folha salarial com o orçamento, você deixa de fazer investimentos em outras áreas estratégicas da cidade. Saúde, educação, zeladoria. Sim. Você limita bastante os investimentos em infraestrutura, você reduz ainda mais os investimentos em segurança, cada vez mais o município cobra isso, investimentos de recursos municipais na área de segurança pública. Então, é evidente que você precisa buscar o equilíbrio, você oferecer um aumento, um reajuste e um aumento digno para os funcionários, sem que isso aí cause um grande impacto nos cofres municipais. Quer acrescentar alguma coisa, Sandro? Eu posso mudar o tema? Não, acho que só para acrescentar aqui rapidamente, porque é um aumento real, como o Marco falou, isso é importante, é um compromisso que foi firmado pelo Rogério durante a campanha, né, de conceder aumento real. Por outro lado, a gente tem que lembrar também que há uma defasagem histórica também dos servidores, né? Quando a gente pega, às vezes, uma defasagem de 80%, porque a gente teve lá atrás, né, na década de 90, a gente ficou 7 anos sem reajuste dos servidores públicos, né? E desde então, né, desde o governo Papa, houve essa questão de pelo menos haver o reajuste da inflação, com exceção desse período da pandemia, que aí foi uma lei federal no qual as prefeituras elas ficaram desobrigadas, né, de conceder o reajuste aos servidores justamente naquele período de exceção que foi durante a pandemia de Covid-19. Eu recebi do senhor Milton Ruiz, que mandou ontem para a rádio aqui, era por volta de 11 da noite, um tema importante, para que a gente depois possa sair da questão aqui da Baixada Santista, mas que realmente me chamou a atenção e também me deixa aí o seguinte pensamento, né? Ontem, até mandar um abraço para o nosso querido também, Marcos Muniz, empresário da área de logística, também me mandou sobre o tema, me mandou um áudio. Um abraço aí, Marcos, inclusive com a palavra oficial por parte da Iara, que é uma indústria, né? Ela suspende a produção de fertilizantes em Cubatão, e o sindicato falou em mais de 200 demissões, e a companhia adotou, abre aspas, a hibernação de suas unidades por 1 ano, até o final desse ano, né? Hibernação. O que é hibernação? Para todo mundo de trabalhar, só que ao mesmo tempo, a fala do dirigente era o seguinte: olha, uma honra, não tem nada a ver com a produção, com o trabalho de vocês, vamos nos encontrar aí nos caminhos da vida. Deixou claro que todo mundo está sendo mandado embora, que eles podiam ir para casa e descansar, né? Descansar. Você está sendo convidado a perder o seu emprego, descansar. Amanhã vocês retornam e voltam para o RH. E aí, o que se segue nisso é que a empresa, né, teve um prejuízo em 2024 de 290 milhões de dólares. Isso em reais, 1,672 bilhões de reais. E tanto a Prefeitura de Cubatão, o prefeito César Nascimento, como vereadores, sindicatos da cidade buscam alternativas, né? E a Iara é uma companhia de fertilizantes norueguesa, para quem não sabe, ela não é uma empresa brasileira, que produz fertilizantes fosfatados e também ácido sulfúrico em Cubatão e Paulínia. Mas o que chamou a atenção também? Preste atenção, alguns especialistas, o seu Milton, que é um especialista aposentado, declarou: por que Goiás, Santa Catarina conseguem atrair várias indústrias hoje,
sejam elas nacionais, internacionais, e nós estamos perdendo. E eu parei, mas ele lembrou, Grupo Saint-Gobain, fábrica de vidro em São Vicente, foi embora para um outro estado. Agora, Yara, que é norueguesa, fechando aqui, no caso, ela está hibernando, né, a sua produção em Cubatão, e futuramente deve acontecer o mesmo em Paulínia, onde ela tem uma outra unidade. Marco Santos Sanimarco. Seria uma hora dos prefeitos entenderem aqui da região como existem incentivos em outros estados. Eu vou pegar o exemplo de Santa Catarina, né? CMS mais competitivo, ISS mais competitivo. A gestão, né, de áreas para essas indústrias, porque vamos perdendo indústrias, vamos perdendo postos de emprego. E a gente está falando de empregos que são qualificados, né? Empregos Sim. que têm uma remuneração maior do que a média salarial. Acima né? da média. A indústria ela paga melhor, exige uma qualificação melhor dos trabalhadores, né? E é muito triste a gente ver essa situação da Yara, né? E isso me recordou muito quando a gente, nos anos de 2015, quando veio aquela informação do fechamento da Usiminas, né? Quando parou a produção também da Usiminas. A própria Fabril em Cubatão, que era uma grande indústria. Exato, e assim, é muito triste quando a gente vê. Meu pai foi técnico de segurança, trabalhou muitos anos ali na área da Usiminas, ele nunca trabalhou na Usiminas, né, na antiga Cosipa, mas Sim. sempre trabalhou ali no entorno, e realmente é uma tristeza, né, quando você se depara ali com o que foi a Usiminas, o que ela representou para a história, para a economia aqui da Baixada Santista, e o que se tornou hoje ali, que é uma área praticamente subaproveitada, né? Então, me veio à mente aquilo ali. E também eu acho que fica uma lição de casa, Eduardo, que assim, muitas vezes a gente não acompanha tão bem o movimento sindical como deveria. E o Sindicato dos Químicos já vinha alertando sobre essa situação da Yara já há bastante tempo, né? A gente tem um presidente que é muito comprometido, que é o Herbert Passos Filho, que inclusive tem interlocução com a Frente Parlamentar da Química, né, que existe um grupo no Congresso Nacional, e vem relatando as dificuldades do setor há muito tempo, né, mas parece que os governantes de uma hora estão governando de costas para essas demandas, e infelizmente acontece esse tipo de situação, né, pelo menos 200, 300 pais, mães de família vão ficar desempregados, e isso acaba causando todo um impacto aqui na nossa região, né? Porque são profissionais qualificados que muitas vezes não conseguem o trabalho aqui na nossa região, eles vão ter que migrar para outros estados, outras cidades, enfim, mas é muito triste esse tipo de situação que exige, de fato, aí eu acho que um olhar mais apurado das nossas autoridades. A gente tem prefeituras que têm secretarias voltadas à questão da indústria, né, para que haja uma conversa, um diálogo aqui na região, para que a gente não tenha mais perdas como essa. Ô Marco, nesse sentido, eu recebi na semana passada aqui o secretário de Desenvolvimento e Infraestrutura de São Vicente, o Alessandro Ferreira. Ele foi muito feliz com dizer, nós temos áreas, nós temos potencial, nós temos o maior porto da América Latina, nós temos aí Cubatão. Então ele fez uma visão bem geral da região, mas ele dizia justamente isso. Eu até comentei da fábrica de vidro, que fechou, um grupo francês, Saint-Gobain, e agora tem a área que é norueguesa, e a gente não vê, né, os interlocutores importantes, que são os prefeitos, unirem-se por isso. E a gente percebe, por exemplo, há alguns anos atrás, Guarujá perdeu praticamente todo o seu parque náutico, que são os estaleiros, para Santa Catarina. São mais de 200 que estão instalados lá. Santos já praticamente não produz indústrias, tem a questão do porto, né? Ele dizia, já é passada a hora de unirmos forças, né? Vereadores, prefeitos, unirmos com o governo do estado e tentarmos soluções, pois o porto está avançando, vamos ampliar a poligonal, mas a indústria, o processo industrial está praticamente sumindo da região, né? E a gente tem um maior porto da América Latina, que poderia ser muito fácil para escoar a produção de indústrias, e a gente está perdendo isso. É mais uma que vai deixar a nossa região, Marco. Você entende, como disse o Sandro, esses nossos potenciais para crescimento estão se esvaindo até por conta, e eu vou até incluir nisso, espero que você até concorde, os deputados estaduais que poderiam se unir nessa luta. Eduardo, os municípios, eles têm a sua capacidade de dar a sua contribuição, de oferecer facilidades, logicamente, dentro da legalidade, e também evitar dificuldades, evitar, né, criar empecilhos para a instalação de empresas, mas, na minha avaliação, um grande ente federativo que pode alavancar esse desenvolvimento econômico, atrair empresas aqui na região. Você citou a área continental de São Vicente, temos também uma outra área de muito potencial, que é a área continental de Santos. Inclusive, existe uma proposta de instalação de ZPS, né?
zonas de processamento para exportação. Mas, então, o grande ente federativo que tem a capacidade de realizar mudanças é o governo federal, né? Você passa, inclusive, pelos ajustes na reforma tributária que acabou de ser aprovada no Congresso para ficar mais claro qual que é a carga tributária das empresas, para que ela possa planejar o seu investimento. E, mais do que isso, você oferecer também condições de infraestrutura para que a empresa, né, o grupo empresarial, ele tenha a tal da previsibilidade para fazer o investimento. Porque como é que o empresário ele vai instalar uma unidade na área continental de São Vicente se ele não tem, se ele tem dúvidas com relação ao escoamento, com a logística, né? Então, ele produzir ali, como é que ele vai receber os seus insumos para a produção e depois como ele vai escoar esse produto finalizado. Então, essas grandes questões, elas precisam sim ser resolvidas. O governo do Estado de São Paulo também tem que ser um ator importante nessa discussão e também na realização de investimentos. Por exemplo, eu falei aqui da logística, a tal da ligação, a terceira pista de imigrantes entre o litoral e o Planalto, é uma atribuição do governo do Estado de São Paulo. Sim. Então, ele tem que ser mais célere, tem que ser mais eficaz para viabilizar não só essa terceira pista, mas uma quarta pista, uma linha, um tramo rodoferroviário e assim por diante. A gente vai ao intervalo, na volta eu vou puxar justamente esse assunto, porque agora pela manhã em Brasília, né, aguardando aí todos os governadores brasileiros, né, todos os estados, não somente os que estão endividados, como também os não endividados, mas além disso, há esperada uma reunião hoje do presidente Lula com o governador Tarcísio Gomes de Freitas, e na pauta, além do endividamento dos estados, o que esses estados podem conseguir junto ao governo federal, o assunto túnel Santos-Guarujá. Está se tentando alinhar, e tem uma informação que o governo do estado de São Paulo está tentando puxar para o seu lado, a questão da licitação para a obra. O governo federal ainda está relutando um pouco, mas acho que se o presidente sentar à mesa e prestar atenção que a conversa é mais embaixo, seria prudente, até porque a obra é no estado de São Paulo, ceder para o governo. Mas eu vou pegar até a própria fala do Marcos Santana, que o governo entenda isso, e mais. Na questão logística, nós temos anunciados pela Autoridade Portuária de Santos 4 pátios para caminhões, né? Um em Cubatão, que o prefeito César Nascimento não quer, inclusive ele disse, nas últimas horas vocês publicaram nas suas páginas, vai buscar até a justiça se for necessário, ele alega uma série de problemas. Nós tivemos um parecer, inclusive, da juíza do meio ambiente, promotora, isso, a Almáquia, literalmente olhando essa questão para a vertente de Cubatão, dizendo que seria uma área não correta para isso. O deputado Paulo Alexandre Barbosa, que está na comissão de Portos e Aeroportos, falou, bom, então vamos ter que procurar um lugar. Ele não disse nem que sim, nem que não, está propenso a tentar ajudar. Mas a Autoridade Portuária colocou Cubatão, Santos, que eu estou procurando essa área em Santos, a gente vai sair isso, né? São Vicente e Guarujá. São Vicente a gente verifica a possibilidade, existem áreas tanto na área insular como na continental, o Guarujá também tem, mas Santos eu vejo como problema e Cubatão ali também, né? E aí o governador do estado também citou que o Marco falou, quando é que a gente consegue acelerar o processo da feitura da terceira rodovia? Não vai conseguir. Isso aí está meio que caminhando para 10 anos, que vai ser para projetos aprovados, licenciamentos, início da obra e feitura dela e entrega. Mas nós vamos a um rapidíssimo intervalo, às 9h26. Deixa eu mandar um abraço para o meu querido Luiz Cláudio, né, que está no Gonzaga, parabenizando o programa, parabenizando a rádio pelos 2 anos, né, parabenizando as iniciativas, e dizendo o seguinte, precisamos cobrar mesmo, cobrar todos, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais e a todos. Ano que vem tem eleição de novo, Eduardo. Então é hora do governo federal também acordar, porque vai pedir o voto, e para pedir o voto tem que ser consciente que trabalhou por isso. A Baixada Santista é histórico, vocês disseram aí, já perdeu a Cosipa. Na verdade a Cosipa deixou de existir e virou Uzi Minas, né? Mas se formos andar para trás aqui, vamos ver muitas outras empresas que deixaram a nossa região, deixando o quê? Um rastro de desemprego. Então precisamos rever isso com urgência. Rápido intervalo, 9h. Diga, Virgínia. Suelene Ferreira, bom dia. Um abraço, Suelene. Então, já que falou a Suelene. Né? Um abraço também para o Alcântara. O Alcântara está em Cubatão, dizendo parabéns, Eduardo. Esquecem que a gente existe. Todo mundo usa a Anchieta Imigrantes, mas tem que olhar para a esquerda e para a direita. Lá estamos nós, Cubatão. Lembre da gente aqui, converse com o prefeito. Aí ele diz aqui, entre aspas, vereadores, se ainda tem algum interessado em trabalhar pela cidade. Eu acredito que sim, viu? Tem vereador interessado, sim.
Rápido intervalo, eu volto já para falar um pouquinho dessa reunião que acontece em Brasília, endividamento, muitos estados aí passando chapéu, querendo aí negociar melhor essa dívida, mas também o alvo aí é o Túlio Santos Guarujá, que pode ser a maior mega, né, obra em relação a uma ligação seca de um município com o outro. Só vou lembrar aqui que se a gente perder muito time, Itajaí Navegantes estão aí já rapidamente negociando a sua construção também de um túnel. Eu volto já. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você... Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora G Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a uma quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. E logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos de Estamos de volta aqui às 9h31 com o nosso ponto a ponto dessa quarta-feira. Só lembrando aqui, né? O índice de calor superou 60 graus, calma, em uma cidade de Santa Catarina, Itapiranga, no extremo oeste do estado. Deixa eu explicar. 37,4 graus centígrados foi a temperatura registrada. Porém, o índice de calor, a sensação térmica, chegou em 64 graus centígrados. Essa sensação
trouxe mal-estar e muita gente passando mal. E para a Baixada Santista, todo o Sudeste, Centro-Oeste do Brasil, o calor para esta quarta, quinta é previsto com aumento de 7 graus de temperatura. Ô Marco, eu acho que eu vou derreter, Marco. Ao mesmo tempo que nós vamos derreter aqui no Brasil, quem vai congelar é a nossa amiga Thelma Rodrigues, a advogada Thelma Rodrigues, Opa, que ela está em Montreal, no Canadá, que e maravilha. está enfrentando temperaturas de 23 graus negativos. Negativo. Ela está precisando de assessor ela de está imprensa, acompanhando lá, não? a nossa programação aqui, diretamente de Montreal, no Canadá. Parabéns grande aí para beijo ela, né? a Thelma Aproveite bem, Rodrigues. né? Um especialista em direito trabalhista, conquistou vitórias muito importantes para vários profissionais que precisaram recorrer à justiça, e ela, no momento, está no Canadá. Um grande beijo a Thelma Rodrigues. Parabéns, são as nossas brilhantes mulheres brasileiras que representam aí essa sociedade, né? Tão machista ainda, mas ó, as mulheres como a Thelma aí representando capacidade e sempre buscando postos melhores. Parabéns para você. Se quiser mandar um pouquinho de frio do Canadá, não precisa ser menos 23 também não é demais, né? Olha, eu já estaria satisfeito hoje aqui com uns 18, 19, 17... Né? Deixa eu mandar um abraço também ao amigo Ricardo Capriotti, da Rádio Bandeirantes, que é louco, pelo contrário, é louco pelo frio, né? Ele dizia ontem que ele estava derretendo em São Paulo pelo abafado de São Paulo, né? E deixa eu mandar um abraço também específico ao outro comandante de informação, lá em Minas Gerais, Uberaba, nosso querido mestre Caldo Zaidan. Faz tempo que eu não falo com o Zaidan, todo dia eu mando um bom dia para ele, mas está lá em Uberaba, ou Terra Quente também, que é Minas Gerais lá, né? Mas, já que eu citei isso, o Sandro e Marco, essa reunião dos governadores, literalmente, eles estão olhando para o presidente Lula e pensando no que ele tem sobre a sua cabeça, o chapéu. Para passar o chapéu, os estados estão endividados, estão procurando. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, declarou: eu não vou nessa reunião para pedir favor nenhum, né? Mas até aconteceu um ingrediente estranho nas últimas horas, que foi um comentário do Luciano Hang, né? Empresário de Santa Catarina, dono da Havan, que desceu o sarrafo no ex-presidente Bolsonaro e deu uma namorada com o governo, dizendo que o governo tem uma grande oportunidade de melhorar a questão industrial, comercial, dar uma alavanca, e a reunião com os governadores poderia ser um bom momento. Ô, Sandro, Luciano Hang descendo a lenha, dizendo o seguinte, que o Bolsonaro é individualista, só pensa nele na família, que ele doou-se para a campanha, doou dinheiro, sua atenção, e ele nunca mais falou com o Bolsonaro. E declarou que o governo atual, não disse o nome do presidente, mas tem uma grande oportunidade. E mais, né? Declarou que tem um candidato em potencial para 26, chama-se Ratinho Júnior. Você veja quantos ingredientes, né? E aí o presidente Lula marcou essa reunião hoje, mas colocou um monte de gente só no radar. É o verdadeiro Zé Carioca mesmo, né? É aquele herói sem caráter, o Luciano Hang, né? Não, e o Luciano Hang é aquela coisa, quando a gente começa a ver como que foi construída a Van, ele se beneficiou muito também desses empréstimos, do BNDES, de incentivos, enfim, o que faz parte do jogo, né? Enfim, ele acabou tomando uma posição aí durante os 4 anos do governo Bolsonaro, e essas críticas do Bolsonaro é mais do que natural, porque a gente que acompanha um pouco mais a vida do Bolsonaro percebe que ele vai deixando as pessoas ao longo do caminho, né? Então, eu lembro de uma frase em 2010, durante a campanha para a presidência, quando a Dilma Rousseff fez uma acusação ao então governador de São Paulo, ex-governador de São Paulo, José Serra, que ele não podia deixar ninguém no caminho, falando do Paulo Preto, que era um engenheiro da Dersa, que foi investigado aí, enfim, por alguns esquemas relacionados à corrupção. E o Bolsonaro, ele vai deixando as pessoas ao longo do caminho, né? E o Luciano Hang é aquela coisa, ele está direcionando o GPS ali para ver onde é melhor para os negócios dele, da família dele, enfim. O Ratinho é uma bola da vez aí da direita, é uma das possibilidades. Também é muito conveniente por estar ao lado ali do Luciano Hang, ali do Paraná, Santa Catarina, um estado é vizinho do outro, né? E isso, de uma certa forma, acaba agitando os bastidores da política, né? Porque, por um lado, a gente vê que o Lula, apesar do desgaste do governo federal, as pesquisas de opinião mostram que ele tem uma certa liderança e que ele ganharia a eleição, enquanto a direita, né, fica buscando aí uma alternativa. Há muitos nomes aí, sem comentados, do próprio Tarcísio,
do Ratinho, o Ronaldo Caiado, mas por enquanto não há uma unidade desse grupo, né, para ver quem irá enfrentar o Lula no próximo ano. E já que você falou isso, Marco, a pesquisa Atlas Intel Bloomberg, ontem divulgada, deu que a desaprovação ao trabalho do presidente Lula subiu. Ela oscilou para cima e chegou a 51,4% no mês passado, portanto, janeiro. E o maior percentual desde janeiro de 2024, que havia alcançado praticamente quase o mesmo potencial, mas ficou em 47%, 48%. 51,4% de entrevistados desaprovaram aí o governo Lula e 45,9% aprovam esse trabalho do presidente. Estaria ele nessa reunião agora pela manhã, servindo muito café com açúcar, tentando convencer os governadores que vêm comigo, e aí surgiu uma voz lá no fundo, vocês devem ter ouvido também, que o PT tem uma certa dificuldade para identificar como será para o ano 2026, que a eleição está aí, né? 25 está voando, daqui a pouco a gente está no final do ano, né? E aí alguém soprou no ouvido do presidente e falou assim, e se a gente trabalhasse de novo com a ex-presidente Dilma? Aí uns narizes ficaram torcidos, outros falaram não, e outros entenderam que poderia ser uma boa leitura. É muita coisa para um governo que precisa ajustar a questão econômica, achar o caminho para recuperar a confiança, buscar credibilidade, falar em reforma tributária com tantos desajustes, e agora Hugo Mota colocando um lado que o Lula não estava esperando, com o Alcolumbre dizendo o seguinte, vem comigo, presidente, que aí eu mostro para o senhor o caminho para desviar do Hugo Mota. Bom, primeiro eu queria fazer um pequeno comentário em relação ao Luciano Hang. Luciano Hang, com essas declarações, esse comportamento, ele demonstra mais uma vez que ele é uma pessoa sem nenhum caráter, porque ele vai ser a favor do governo, seja o governo qual for. Ele mudou aquela frase, estou contigo e abro. Isso, e era não abro, não se surpreenda que daqui a algum tempo ele vai estar elogiando o presidente Lula pessoalmente, e daqui a um tempo vai estar elogiando o Ratinho Júnior, quem quer que seja conveniente para ser adulado por ele, né? Bom, dito isso, sim, vamos falar com relação aos desafios do presidente Lula. Eu acho que a principal dificuldade dele é a comunicação, continua sendo a comunicação. Ele estabelecer esse vínculo mais próximo com a população para que as pessoas entendam o que ele tem feito e o que ele pretende fazer. Que está muito claro para mim, Eduardo, que ainda existe essa grande dificuldade da atual gestão federal com a população. Isso aí acaba refletindo na percepção que uma parte da população tem com relação ao desempenho do governo. Agora, esses números aí, se você fizer essa mesma pesquisa daqui a um ano, os resultados vão ser praticamente os mesmos. Se você parar para analisar, são praticamente iguais os que foram de um ano atrás. Por quê? Porque ele reflete o nível de polarização política que o Brasil se encontra, né? Isso acabou sendo demonstrado claramente nos resultados das urnas, não só nessa, mas nas outras eleições também, pelos estados, né? Se você pegar a votação para presidente nos estados, vai refletir isso também. Então, acho que a grande dificuldade do presidente Lula é estabelecer, melhorar essa comunicação. Se você parar para analisar do ponto de vista prático, sem torcidas partidárias, ideológicas, você percebe claramente que o Brasil vem enfrentando, vem apresentando melhoras em índices muito importantes, né, em relação à inflação, ao PIB, o próprio controle das contas públicas, que ainda assim continua sendo um grande desafio, mas você analisar a situação da gestão anterior com essa gestão, você percebe um claro desempenho mais favorável em relação a questão da alimentação ao que a chave equilíbrio, momento, né? Marco? Então, essa percepção que a população tem, algumas questões pontuais, que precisa ser melhor trabalhada, né? Questões como, por exemplo, o alimento, como você bem aponta, que ele está muito próximo ao consumidor, ao brasileiro, né? Sim. Mas a gente não pode esquecer, por exemplo, alguns anos atrás, a gente ligava a televisão ou via na internet pessoas correndo atrás de caminhão de lixo, atrás de comida. Exato. Ou mesmo a fila do osso no supermercado, as pessoas enfrentando fila para pegar restos de osso nos açougues, né? Então, sem falar outras questões muito problemáticas, o nível de desocupação, desemprego na gestão anterior era muito maior. Então,
Logicamente, existe muita coisa a ser feita ainda, né? E esse é um desafio não só do governo Lula, mas de toda a sociedade, e o Congresso Nacional também tem a sua parcela de responsabilidade. Mas eu acredito que a gente sempre que debater assuntos econômicos que refletem na vida do cidadão, a gente tem que se basear sempre em dados reais, e não no que a gente imagina que seja a realidade. E vai lembrar, né, para a gente encerrar o programa de hoje, além dos governadores hoje lá em Brasília, também vale ressaltar, né, Sandro e Marco, prefeitos de vários municípios brasileiros estão em Brasília, de ontem, né, de terça até quinta-feira, existe um encontro lá, se eu não estiver equivocado, de Santos aqui foi a Alda Eclis, nossa vice-prefeita, a representar o município, e sem várias questões, não somente de educação, mas você tem uma projeção. Para finalizar, Sandro, é importante que o governo mantenha essa linha direta e estreita com municípios e estados, porque, como disse o Marco, tem os pontos assertivos, mas tem muita dificuldade ainda, a gente percebe que a questão econômica ela acaba provocando efeitos até maléficos em relação a isso, né, para a nossa economia também. Exato. A gente percebe que precisa ter essa sintonia fina entre o governo federal e os estados, né? E, assim, surpreende, às vezes, a postura de alguns governadores que acabam não participando das reuniões por uma birra política, não acabam participando de inaugurações, não acabam participando de anúncios de investimentos para o estado, justamente, olha, para querer marcar uma posição, para não sair ao lado do presidente Lula ou de algum dos seus ministros, né? Então, é lamentável que a gente vê isso, né? Porque o gestor, quando ele é eleito, um governador, ele está sendo para representar a população do seu estado, né? E não para uma parcela da sociedade que votou nele, enfim. Eu acho que isso é muito ruim para a política. E esse evento relacionado aos prefeitos, eu acho que é uma iniciativa muito interessante, aí, coordenada pela Secretaria-Geral da Presidência da República, que a ideia é mostrar algumas ações, investimentos, projetos que podem ser desenvolvidos para os municípios, nos municípios, como, por exemplo, amanhã, quinta-feira, a Unifesp tem um painel que é sobre universidades federais, e a Unifesp foi escolhida para falar um pouco da parceria que foi desenvolvida aqui com a cidade de Santos. Exato. Projetos, pesquisas que estão sendo desenvolvidas, e a Audrey Cleis estará representando o município para falar justamente sobre essa temática. Há menos de 15 dias esteve aqui o ministro Márcio França em Praia Grande, na posse da nova diretoria da União dos Vereadores da Baixada Santista, e ali ele pediu a ajuda dos vereadores. Olha, os vereadores são os principais disseminadores da boa informação. Então, a gente precisa... E ele falou de uma série de projetos, inclusive uma cartilha que foi feita pelo Ministério do Empreendedorismo, de ações que podem ser desenvolvidas nos municípios, ou para onde podem ser direcionadas emendas parlamentares, para você fazer esses projetos no município. Até um exemplo muito positivo é a feira que está, o Espaço do Empreendedor, que está ocorrendo em Peruíbe já há algumas semanas. Então, todo final de semana tem uma atividade voltada aos empreendedores, com formação, com palestras. Até na semana passada veio aqui o Diego, que foi revelado pelo Santos. Sim, né? Esteve ao lado do ministro Márcio França. Exatamente, para falar um pouco sobre gestão, liderança, enfim, né? Então, são iniciativas importantes, né? Que por isso que precisa ter essa sintonia fina dos prefeitos, que esse encontro é voltado para esses novos prefeitos aproveitarem essas oportunidades dadas pelo governo federal. E é o caminho, né, Marco? Esse é um caminho que o governo tem que utilizar, e utilizar como ferramenta importante de diálogo e concentrar as energias para tentar solucionar os problemas que podem estar acontecendo nos municípios. E a gente sabe, município, Estado, União, do município à União, a distância é muito grande. Exatamente. E esse evento em Brasília é um evento muito grande, né? Envolve centenas de milhares, diria até milhares de prefeitos, secretários municipais e gestores municipais. É uma coisa muito interessante oferecer informações do que o governo federal ele pode ajudar os municípios do ponto de vista institucional, sem jeitinho, sem favorzinho, sem relações pouco republicanas. E outra coisa importante, driblar aquela famosa emenda PIX, aquele subterfúgio que muitos parlamentares utilizam na base do toma lá da cá. Olha, eu libero uma emenda PIX aqui e você consegue algumas dezenas de votos para mim na eleição, né? E muitas vezes o prefeito acaba ficando refém desse deputado federal.
Agora, porque existem caminhos institucionais naturais dos municípios receberem recursos, receberem apoio técnico, ele ter acesso a linhas de financiamento de bancos públicos, isso dentro da legalidade, na institucionalidade. Muitos prefeitos não sabem como fazer isso. Então, esse evento tem esse objetivo de dar essa informação para que as prefeituras elas consigam viabilizar projetos que interessam à vida dos cidadãos. Bem colocado, muito bem colocado. Bom, quero agradecer demais, Marcos Santana, mais uma vez, abrilhantando aqui o nosso ponto a ponto dessa quarta-feira. Mandando um abraço aí para aqueles que se acompanharam, muita gente mandando mensagem, até no ar aqui, o pessoal ligando aqui, e a gente manda recado para vocês também, né? Obrigado, Marco, ótima quarta-feira, muito calor em todo o litoral. Qual é o alvo aí? O que a gente vai ter de novidades aí em termos de matérias do nosso querido Marcos Santana, no Jornal da Hora, a parte de política? Nós vamos acompanhar as consequências dessa jornada de prefeitos, de novos prefeitos em Brasília. Vamos repercutir bastante isso daí, e também vamos acompanhar as movimentações nas câmaras municipais aqui da região, que tem muitas novidades aí pipocando. Tem Tubarão preocupado, tem situação... olha, Mongaguá, eu vou dizer uma coisa, independentemente da religião, né, Sandro? Padre, pastor, babalorixá, que vai ter que tomar um banho de erva lá, porque tá bravo o negócio. Mongaguá, o negócio tá pesado, viu? E não é fácil também, né? Mas, Sandro, obrigado pela atenção, pelo carinho. Hoje também aí concentradas as atenções nesses encontros em Brasília, mas o foco também é Baixada Santista. Eu sei que você tem lá a sua coluna, sempre tem uma sacada do Sandro, ele descobre alguma coisa lá, da mesma forma faz o Marco, que a gente não sabe e acompanha aí de todos os companheiros nos órgãos de imprensa competentes da região da Baixada Santista. É isso aí, Eduardo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Hoje a gente tem uma agenda importante em Brasília, paralela a esse evento dos prefeitos, que é a reunião do prefeito de Cubatão, César Nascimento, com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que é justamente para tratar dessa questão do pátio regulamentador de caminhões, né? Que há uma polêmica, a gente até falou rapidamente sobre o assunto, e há uma expectativa muito positiva que a administração municipal consiga reverter essa situação, ou pelo menos paralisar o projeto, porque o prefeito deixa muito claro, falou, nós não somos contra o progresso, a gente sabe que é uma necessidade da região, mas tem outras alternativas, tem outros espaços que poderiam receber esse pátio de caminhões, né? Então, a gente vamos aguardar para ver se tem um desfecho positivo nessa audiência de hoje. E ele, há dias atrás, ele deu uma cutucada em Santos, ele disse, Santos fica com os bônus e nós com os ônus. Então, ele reclamou um pouco, claro que deu um sorriso, mas a gente entende a colocação do prefeito de Cubatão também. Sandro Tadeu, que você vai acompanhar aí nas páginas também folheáveis aí do BS9, na internet, você que é de fora, o meu amigo Sérgio Arbóreo Camboriú, do dia de vou acessar para conhecer, acessou, e também acesse aí o portal, né, de informações do Jornal da Hora, o Marcos Santana está lá diariamente, né? Ele estava louco também por fazer plantões, viu, Sandro? Ele estava louco para voltar a fazer plantão para trazer informação de primeira. Um abraço para vocês. Um abraço, Marco, até a próxima. E a próxima. E quem vence? Corinthians ou Santos? Corinthians. Arrisca placar? 2-0, né? 2-0. Um gol do Memphis DP e outro do Romero. O Sandro Tadeu, como está cavaleiro ali, para ele tanto faz, mas arrisca o palpite? Olha, eu acho que o Santos pode surpreender, viu? Acho que nessa hora... Eu vou arriscar também. Porque o Corinthians, ele tá fazendo os pontos, mas não está jogando tão bem assim. Então, não sei, né? Vai que dá uma zebra. Para alegria do Marcos Santana, 2-1 Santos com gol de virada de Neymar. Vai estar 1-1 e no finalzinho o Neymar... O que importa é o espetáculo, né? É espetáculo. O Neymar faz o gol. Não pode chutar a bandeirinha, tem que avisar ele. Não, chutar a bandeirinha... Aí toma cartão, e depois expulso, e aí reclama o jogador, né? Inteligência emocional, viu? Ó, você já ouviu. Virginia, vamos embora? Hoje, completando 2 anos no ar, Rádio Star News, obrigado pelo carinho. As respostas 1 ano depois, ao longo do dia, obrigado pelo carinho. 2 anos no Rádio Star News, 24 horas no ar, sempre no ar. Não saímos um dia com você. Fica conosco com a programação 24 horas. A gente volta amanhã com mais um programa a partir das 8h30 da manhã. Tchau. E tchau pro Theo também, que disse que vai ser 3-1 Santos com 3 gols do Neymar. Participação aqui. Diga. Lúcio José Bento, bom dia, tempo bom em Florianópolis. Aí, coisa linda, né? Vamos para lá. Marcos Santana, que está juntando aí as economias, ele falou em breve teria uma casa na praia em Florianópolis. Ou no Morro Santa Terezinha. Essa é um pouco mais cara. Camboriú. Mas essa no Morro é um pouco... Se você mudar para o Morro Santa Terezinha, Marco, eu vou ter que chamar você de parça.
Tá certo. Tchau, gente. Um abraço.